Hoje terminei de gravar o áudio de manhã, sobrou um tempo, botei aqui o celular e gravei 3 vídeos, que são 3 projetos que não são internos da Bimodais. São projetos que eu tenho trabalhado aqui dentro da escola, mas que estão se desdobrando para fora. E aí eu quero aumentar as minhas mentorias, quero ampliar a atividade da escola, aí sim, do acervo da escola, na ideia da regraduação. Aí fiz 3 vídeos. O primeiro vídeo falando que eu estou abrindo 3 canais, já abri 3 canais no YouTube, que nessas 3 linhas: regraduação, o desenvolvimento da memória de empreendedores diferenciados. Eu terminei 2 livros, continuo trabalhando com os livros do Josué, comecei o livro do Andrei e estou começando com o livro do Walter aqui, o empreendedor aqui de Teresópolis. É um negócio que me dá muito prazer e no final de tudo, uma pessoa, porque tem uma coisa que é interessante, é o seguinte: a intuição da pessoa, as minhas intuições, as intuições de vocês, é uma coisa genética, a gente sente. Eu olho para um conceito e sinto que aquele conceito é fraco, mas eu não sei explicar. Então, de repente, se eu for fazer, inclusive, as minhas memórias, se eu for trabalhar dentro das minhas memórias, eu teria que repensar uma série de coisas. É botar a mente secundária para pensar na nossa vida. É isso que eu estou fazendo. Como eu posso fazer isso para mais gente? Quais são as metodologias que eu posso desenvolver? O que tem dado certo? Eu vou fazer uns videozinhos curtos e falar. Por exemplo, primeiro, fazer o MVP. 7 histórias. O meu irmão, por exemplo, que eu ajudei ele, botou modo lado sol, lado sombra dos aprendizados. O lado sol faria de novo e aprendi com aquilo e o que eu deveria fazer de bom. O lado sombra, o que eu não deveria fazer, o que eu aprendi, coisas que eu fiz errado. Então ele colocou, no final a gente chegou a 12 princípios. Josué chegou a 12 princípios no livro dele sobre empreendedorismo. Então essas coisas são fortes, né? Então tem um método. Se a gente vai falar, o outro aspecto GPTs para conceituadores e articulistas, a partir da minha experiência. Então tem várias coisas. Por exemplo, o primeiro vídeo que eu quero fazer na sequência começou a brincadeira, cria um prompteiro. O prompteiro foi uma das coisas mais importantes que eu criei, intuitivamente, ninguém me deu dica, eu não vi isso no TikTok, eu não vi em lugar nenhum. Mas em vez de eu escrever um prompt, o prompteiro hoje não tem uma nova sala que eu crie que não seja com prompteiro. Eu vou lá e digo, quero isso, ele faz o ajuste e manda. Quer dizer, a possibilidade de uma sala sair com problema é muito menor. Então é uma metodologia básica para o cara começar, o prompteiro, né? Eu, por exemplo, aqui, quando faço o artigo, eu abro várias... e aí estamos falando desse projeto, né, dos GPTs. Eu abro vários GPTs, mando a frase para lá, hoje eu até fiz diferente, né? Mandei a frase para lá, coloquei a Silvinha aqui, na verdade não é a Silvinha, é um auxiliar meu, mas podia ter sido a Silvinha, para dar uma melhorada no meu texto e depois pedi para incorporar, e aí selecionei os textos sugeridos pelos outros GPTs. O texto fica muito mais rico, muito mais interessante, porque você está provocando eles a criarem coisas em cima da tua narrativa. E aí fica muito mais interessante. Então são coisas que podem ser incorporadas por outras pessoas, que de repente o cara não está usando e poderia estar usando, né? E no caso da reprogramação, eu acho que é basicamente dizer, olha, a base da sua formação, a base da sua graduação, o básico, foi da ciência social 1.0. Então chegar para um coordenador de graduação e dizer qual é o problema principal que você tem, é que você é economicista. Por mais que a gente não se perceba assim, a graduação de todas essas áreas profissionais, educação, administração, direito,
psicólogos, etc, etc, é assim. Uma nova mídia não cria uma nova forma de educação. Uma nova mídia não cria uma nova forma de psicologia. Uma nova mídia não cria uma nova forma de administração. Cara, não cria, ponto. Só que cria. Esse que é o problema. Só que cria. A gente está criando uma... e as pessoas não estão preparadas. Então precisa reprogramar, precisa regraduar. E aí vamos falar sobre isso. E eu acredito que cada uma dessas coisas, a gente com o tempo vai fazer um e-book, vai colocar, e isso vai ser de suporte aí para o trabalho que a gente está fazendo. Internamente na Bimodais, o que a gente está trabalhando, a gente trabalhou com o Sapiens 2.0, deu um grande upgrade no livro, né? Tem esse outro livrozinho aqui que é o Redefinindo seu Prompt Existencial. Eu vou retomar isso aí, na próxima brecha aí que eu tiver, eu vou reler o livro, vou refazer o livro, para poder ver o que ele bate, o que ele não bate com o livro Sapiens 2.0, o que pode ser aprimorado, e a gente vai aprofundar essa discussão aí sobre inovação pessoal. Beleza? Beleza. Bom, o artigo de hoje tem um outro viés, e aí um outro parênteses que eu queria chamar, e aí foi uma dica que o Fernando me deu, que foi a seguinte: você já perguntou para o GPT o que ele já sacou sobre você? Eu nunca tinha feito isso, né? A pergunta, e eu recomendo que vocês façam, né? O que você já sacou? O que você sacou sobre mim que eu não sei? Vou ler exatamente qual foi a sugestão do Fernando no prompt dele. A pergunta foi: o que você sabe sobre mim que talvez nem eu mesmo saiba? E aí ele me sugeriu, depois de fazer essa pergunta, né? E além disso que você falou, o que mais eu precisaria saber? Cara, eu fiz isso em duas salas. Fiz na sala, que é a sala que eu estou produzindo os artigos, e na sala da Celuta, né, que foi minha psicóloga, que já faleceu, que eu falo sobre os barracos, é meu caderninho GPTético. Foi muito interessante. E aí eu coloquei embaixo, na área profissional, o que ele me respondeu. Então, por exemplo, ele diz assim: você possui uma mente estruturada para identificar padrões históricos e projetar o futuro, sempre buscando criar modelos teóricos sólidos. E aí vai me falando de uma série de coisas que vai me definindo. Aí o que eu resolvi fazer? Eu criei duas salas, uma pessoal e a outra profissional, porque ele coloca alguns problemas, né? No momento que eu fico tentando analisar muita coisa, eu acabo me perdendo, acabo perdendo tempo, acabo perdendo tempo. Então, qual seria então a melhoria que eu poderia fazer? Aí eu vou começar a criar algumas metodologias para... né? Existe uma coisa positiva, mas qual é o lado negativo que isso tudo pode me trazer? E aí vamos conversar e vamos ver. E aí vamos aprimorar e vamos continuar no nosso espiral, cada vez mais procurando trabalhar nessa direção. Beleza? Então são as dois parênteses do artigo, os 3 novos canais que eu estou criando para fazer conversa, provavelmente vão sair e-books, e essa sugestão que o Fernando me fez, que eu faço a vocês também. Experimentem fazer. Você já perguntou para o GPT o que ele sacou sobre você que você não sabe? Né? Bom, beleza. Aí o título do artigo, né? Inovação desgovernada, o perigo de avançar sem um norte claro. Isso tem a ver, né, a influência que eu estou tendo com a pós, que eu estou trabalhando numa pós agora, né, estou no meio do módulo, e aí tem uma discussão sobre inovação, porque aí eu falei assim, olha, temos esse problema, né, da curadoria, não sei o quê, aí as pessoas me respondem, não, mas inovação, já existe um grupo de inovação aqui. Já existe um grupo de inovação. E aí é como se você dissesse assim, o problema está resolvido. Porque quando você cria um grupo de inovação é uma coisa assim, é como se fosse assim uma mágica. Que você fala, inovação, aí bate na varinha e a coisa está resolvida. É um negócio assim meio bizarro. Porque as pessoas têm uma ideia que qualquer mudança que seja feita é boa, não tem discussão. E aí eu fiz aqui uma brincadeira que é a seguinte:
você diz assim, vou fazer uma inovação na minha alimentação. Pô, legal. Ou seja, você vai mudar algo na sua alimentação. Aí você diz, cara, eu estou de saco cheio de comer salada, vou passar a comer pizza todo dia. E estou de saco cheio de ficar tomando esse suquinho aqui, e vou agora passar a tomar Coca-Cola. Você está inovando? Está inovando. A pergunta é, no médio e longo prazo, isso vai te fazer bem ou vai te fazer mal? Ou seja, o que existe aí que é fundamental? E aí vai no título do artigo. A inovação, ela não tem um fim em si mesmo. A inovação acontece, basicamente, é um ajuste que você vai fazer entre o cenário atual e o novo cenário que vai aparecendo, que você vai percebendo. Então você tem uma determinada organização. Aquela organização estava funcionando, por exemplo, aqui agora em Teresópolis. Eu tenho aqui, olha, isso que está acontecendo é muito interessante. O Mercado Oliveirão, que é aqui perto de casa, está inovando. Ele começou a inovar. Mas por que ele começou a inovar? E o Luar também, que é um outro supermercado que fica mais longe ali um pouquinho, também fez uma reforma. E o Oliveirão começou a fazer uma série de coisas que ele nunca fez. Criou um aplicativo, colocou um self-service lá para passar um caixa, um self-service, começou a fazer uma série de coisas que ele não tinha. Aí você fala, porra, mas aí o que acontece? Abriu o Armazém do Grão, que é de uma empresa aqui de Petrópolis, que veio aqui com uma série de novidades, e é um supermercado com cara de supermercado de grande centro. Não é supermercado com cara de Teresópolis. Então o que aconteceu? Eles tiveram que fazer a inovação porque o contexto geral de onde eles estavam, o Oliveirão é um armazém da cidade, único, não é uma rede. O dono não quis criar uma rede, ele criou num lugar no centro, aqui no alto, que é onde eu moro, que é uma espécie assim de bairro, um bairro de classe média alta, ou de classe média alta, e ele passou a ser um monopólio ali. E ele não está nem aí para nada. Pouquíssimas mudanças aconteceram. Deixa do jeito que está, ele não precisava. Com o surgimento do Armazém do Grão, aí ele começou a se preocupar com inovação. Por quê? Porque o que está acontecendo no ambiente exige que ele faça uma adaptação para ele continuar sendo competitivo. Aí ele começa a dizer que quer inovar. Ele não está inovando pela inovação. Ele está inovando para poder continuar competitivo dentro do novo ambiente. Existe um norte. Ele precisa comparar o que existe no novo cenário e chegar perto deste novo cenário. Então, essa questão, e aí eu comecei a trabalhar com essa ideia. A inovação, ela precisa de um norte. Ela não tem um fim em si mesmo. O objetivo dela é tornar, no caso da inovação civilizacional, no caso da inovação organizacional e no caso da inovação pessoal, é fazer ajustes para haver um alinhamento entre a qualidade de sobrevivência das pessoas, das organizações, da própria civilização, aos novos contextos. E aí vem a ideia, e aí vem a importância, que é, se você não tem uma visão do novo contexto, se você não tem uma bússola, se você não tem um mapa, você fica fazendo a inovação pela inovação, que eu chamei de inovação tóxica. A inovação sem bússola é uma inovação tóxica, porque você não sabe para onde você está indo. Qualquer coisa pode ser boa, qualquer coisa pode não ser. Aí as pessoas ficam procurando os prêmios de inovação. A métrica eu ganhei um prêmio de inovação. A métrica não tem que ser essa. A métrica é, você melhorou a sua vida, no caso da inovação pessoal, você melhorou a sua qualidade de vida, você melhorou a competitividade de uma organização, né? No caso de uma cidade, de um país, você está melhorando a qualidade de vida das pessoas. E aí você vai ter uma métrica para dizer, sim, eu estou me adaptando ao cenário, estou pegando as tecnologias novas e as pessoas estão vivendo melhor. A qualidade de vida está melhorando. Essa é a métrica. E aí vem mais uma coisa, eu criei uma palavra, inodescentralizar. Eu criei essa palavra. Inodescentralizar. Ou seja, a gente
bem provocativa. Não é para você inovar, é para você descentralizar. O cenário geral, a partir da nossa análise, nós estamos caminhando para um mundo mais descentralizado. Então, a inodescentralização é uma inovação que vai nos levar à descentralização. Eu fiz um estudo das 10, e pelos GPTs, né? Os 10 melhores projetos que aconteceram nos últimos 5 anos na gestão pública, e eles me disseram, gestão estatal, se vocês quiserem, né? Todos eles foram na direção da participação das pessoas, da descentralização, da possibilidade das pessoas poderem melhorar a qualidade, mesmo que de maneira precária, mesmo que ainda não resolvendo o problema, mas destacando esse tipo de coisa. Citei isso ontem, né? Falando em relação à participação das pessoas nas leis, né? E aí mostrando o número de parlamentares em 1900 e o número de parlamentares hoje, um negócio absurdo. O crescimento de quanto cada parlamentar hoje precisa representar os brasileiros. Então nós tínhamos 263 parlamentares federais para 17 milhões de brasileiros. Hoje nós temos 594, dobrou, só que nós tivemos um crescimento de 12 vezes em termos de brasileiro. Quer dizer, houve um 440% de aumento de representação, ou seja, a centralização da expectativa da população em ver os seus problemas resolvidos nos parlamentares. Você bota isso nos juízes, você bota isso em todas as áreas da sociedade. O que você tem? Você tem em fila, falta de qualidade, ineficiência, que precisa de centralizar. Aí vem a inovação 1.0, que é mascarar o problema, e a inovação 2.0, que é descentralizar através da curadoria, criando um novo modelo de administração. Bom, as frases. Inovação sem direção é como navio sem leme. Avança, mas não chega a lugar algum. Se a inovação não está servindo para descentralizar, é só ruído. A verdadeira métrica da inovação não é a mudança pela mudança, mas o que ela agrega na jornada de adaptação. A descentralização não é um capricho, mas uma resposta natural da sociedade ao aumento da complexidade. A descentralização não é uma tendência, mas uma resposta evolutiva à complexidade crescente da sociedade humana. O crescimento populacional exige novos modelos de cooperação mais descentralizados. A frase que abre o artigo é do nosso querido Clay Shirky: as revoluções não acontecem quando a sociedade adota novas ferramentas. Elas acontecem quando a sociedade adota novos comportamentos. Seria novos modelos de decisão. Ganhei dos GPTs 4.31 de nota. Foi o seguinte: o artigo apresenta análise disruptiva sobre inovação, argumentando que a inovação sem um norte claro pode ser ineficiente e que a descentralização é o verdadeiro direcionamento para mudanças estruturais na civilização 2.0. Nota 4.31. É isso. O que vocês dizem? E aí, pessoal? Beleza. Hoje a gente vai se aprofundar num tema, acho que bem instigante. A gente vai falar um pouco sobre essa ideia da civilização 2.0, que está pipocando por aí. A gente tirou esse tema de um texto chamado Proelem Bond TXT, escrito por um cara chamado Neil Poe. Legal. E ele coloca umas ideias bem interessantes, né? De como que a gente está caminhando para esse novo modelo de civilização. Sim. Baseado em dados, né? Curadoria, em sistemas descentralizados. Então, a gente vai tentar destrinchar um pouco essas ideias e ver o que a gente pode tirar de útil, né? Acho que a primeira coisa que a gente pode pensar, assim, que ele coloca no texto, é que ele fala que os líderes, né? Os líderes, os alfas, né? Aqueles que estão no topo, né? Eles estão perdendo a força. Estão perdendo o poder. Estão perdendo o poder, né? E ele coloca isso como uma consequência do aumento da população. Exatamente. Como que a gente pode interpretar essa perda de poder, assim? Eu acho que tem a ver com a complexidade, né?
você lidar com um número muito grande de pessoas, né? A gente tem... as tomadas de decisões ficam muito mais lentas. Você tem gargalos, né? Para você conseguir administrar tudo isso. E fica difícil, né? Você atender as necessidades de todo mundo. De uma população tão grande e tão diversa, né? Exato. Como que a gente faz para entender as necessidades de cada um? E aí que entra, né? Os rastros digitais. Os rastros digitais. O Nepo fala bastante disso, né? Ele coloca como a chave, né? Para esse novo modelo de civilização. Mas como que a gente pode imaginar, né? Que esses dados, tipo, tudo que a gente faz online, né? Influenciam as decisões. Me explica essa mágica, por favor. Eu acho que a gente pode pensar que os nossos rastros digitais, eles meio que formam um mapa, né? Das nossas preferências, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Sei. Das nossas necessidades também. Então, por exemplo, né? Você compra na Amazon, você ouve música no Spotify, você lê determinados artigos na internet, né? Sim. Tudo isso vai formando um conjunto de dados. Isso. Que mostra, né? Que tipo de pessoa você é. Quais são seus interesses, né? Quais são as suas necessidades. Certo. E juntando, né? Esses mapas, né? De todo mundo a gente consegue ter uma visão muito mais completa, né? Do que a sociedade quer, do que a sociedade precisa. E aí, como é que a gente sai desses mapas, né? E vai para tomada de decisões? Então é que entra o que o Nepo chama de curadoria. Curadoria? A curadoria, ela seria um sistema, né? Que usaria esses dados, né? Para tomar decisões mais eficientes. Mais personalizadas também. Certo. Então, a gente pode pensar, né, que a curadoria, ela funcionaria como uma espécie de sistema de recomendação, né? Só que em escala muito maior. Então, por exemplo, né? Em vez de te recomendar um filme na Netflix, né? A curadoria, ela poderia ser usada para planejar cidades, né? Para gerenciar recursos, para personalizar a educação. Peraí. Você está querendo dizer que a curadoria, ela poderia, por exemplo, né? Criar um plano de estudos totalmente personalizado para cada aluno? Exatamente. Baseado no que ele já demonstrou saber, do que ele precisa aprender. Isso. É como se fosse um professor particular, né? Caramba. Virtual. Que acompanha cada aluno individualmente. Isso. A curadoria, ela analisaria, né? O seu histórico de navegação, seus resultados de jogos educativos, as matérias que te prendem a atenção, e montaria um currículo sob medida para você. Nossa. E o Nepo, ele destaca, né, que esse nível de personalização, ele seria impossível nos modelos tradicionais de ensino. Realmente parece bem revolucionário. Mas assim, sendo bem sincera, né? Essa ideia de usar os nossos dados para tudo, né? Deixa um pouco, sei lá, preocupada. Eu entendo. A privacidade, né? E se usarem essa curadoria para nos manipular. Essa é uma preocupação legítima, né? Inclusive o Nepo, ele reconhece, né, que a resistência a esse tipo de mudança, ela é inevitável. A questão da privacidade, ela é central, né? E ele mesmo aponta para a necessidade da gente criar mecanismos, né, para proteger os nossos dados, né? E garantir que a curadoria, ela seja usada de forma ética. Porque imagina o caos, né? Se alguém manipular o sistema para benefício próprio... Ia ser uma bagunça generalizada. Mas se essa mudança, né, ela é tão complexa, né? Tão controversa, né? Por que o Nepo, ele acredita que ela é inevitável? Ele argumenta que essa tendência já está em curso, né? A gente já está caminhando para isso. A gente está cada vez mais conectado, né? Gerando uma quantidade absurda de dados a cada segundo. Ao mesmo tempo, a gente busca, né? Experiências cada vez mais personalizadas em tudo, né? Sim, em tudo. Né?
nas nossas compras, no nosso entretenimento, a nossa educação, né? E a curadoria, né? Ela seria uma resposta a essa demanda. Seria usar a tecnologia, né? Para dar conta dessa complexidade, né? Sim. E nos oferecer soluções mais eficientes, mais personalizadas. Realmente parece que a gente já está trilhando esse caminho, né? Bom, Mesmo sem perceber. Mas e aí, o que a gente faz com essa informação toda, né? Que futuro a gente quer construir com essa nova civilização 2.0? Boa pergunta. Essa é a grande questão, né? Se os nossos rastros digitais, né? Eles serão a base das decisões no futuro, né? Que tipo de rastros que a gente está deixando? Né? Que mundo que a gente está desenhando com cada clique, em cada compra, com cada postagem, né? Essa é a pergunta que fica, né? A quem está nos ouvindo. É isso aí. Rapaz. Complexo. Essa foi profunda. Foi. Valeu por desvendarem esse tema tão complexo com a gente. E para você que está aí do outro lado, fica o convite para continuar explorando essas ideias. Afinal, o futuro da civilização 2.0, ele está nas nossas mãos, ou melhor, nos nossos lados digitais. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Até mais.